Na Bíblia tem um verso muito interessante, Provérbios 4:18, que diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Embora esse texto não tenha a ver com dízimos e oferta, mas na minha aplicação pessoal, especialmente sobre oferta, é o que eu vou explicar daqui para frente. Eu morava na Padre Agostinho e trabalhava na 7 de setembro. Para quem conhece Curitiba, vê que a distância é relativamente boa para caminhar. E então, num determinado dia, num determinado sábado, o pastor Davi Moroz, na época, ele era presidente da Associação Sul Paranaense, na época era uma associação só para o Paraná todo, e a igreja estava passando por uma situação bastante difícil economicamente. Ele fez um apelo: irmãos, além do dízimo, vocês não teriam como dar uma oferta pessoal, uma oferta sistemática, para que a igreja, além do dízimo, tenha também condições de sustentar, manter a igreja. Não é? E eu fiquei pensando assim, tá bom, eu terminei com Deus, entre eu e Deus, né? Vou dar uma oferta de 5% além do dízimo. Não é? Passando um tempo, quando eu trabalhava na 7 de setembro, ainda lá, o senhor Rocha, um senhor que era parede e meio do nosso trabalho, não é? Ele era inclusive ateu assim, daqueles bem, não é? Que duvidava de Deus, que assim tirava sarro de Deus, né? Mas nós tínhamos, como pessoa, tínhamos um relacionamento muito bom com ele, não é? Então ele morava ali e o pai dele morava em Uberaba, no bairro do Uberaba. Acontece que o pai dele ficou doente e ele tinha que mudar para cuidar do pai dele. E aí um dia, eu até lembro, estava lavando um carro, ele falou: Luiz, eu preciso falar com você. Ele falou: tudo bem. Daí, depois, no expediente, eu fui lá e ele me falou: Luiz, é o seguinte, para as minhas bebedeiras você não serve, para as minhas farras você não serve, para as minhas, né, canalices você não serve, mas para ficar no meu lugar aqui, cuidar da minha casa, você me serve. Eu fiquei assim, interessante. Aí eu liguei uma coisa, eu há pouco tempo eu dei uma oferta, propus dar de coração oferta para Deus, de repente ele falou: você não vai pagar nem luz, nem água, né? Digo: olha, será que tem a ver alguma coisa com a outra? Nesse interim eu mudei para lá então, fiquei eu acho que em torno de 1 ano, depois eu propus assim: olha Senhor, aí uma conversa pessoal com Deus, se enquanto o Senhor me der um lugar para morar e não pagar luz nem água, eu vou devolver 10% de oferta também. A firma que eu trabalhava desativou e voltou para São Paulo. E aí eu fiquei temporariamente sem trabalho. Nesse interim, o pastor José Miranda Rocha me chamou para trabalhar aqui na igreja. O que aconteceu? Não pagava nem luz, nem água, nada. Né? Esse impactou bastante, por isso que eu li o verso de Provérbios, né? Foi gradativo, né? 5%, 10%, foi um crescimento espiritual, além não só por causa do dinheiro, mas foi um crescimento espiritual. Passando mais um tempo, aí eu voltei a conversar com Deus de novo. Aquele pai, é o seguinte: não é porque o Senhor me dá casas sem pagar luz, e agora eu vou dar o 10% de oferta, porque eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, o meu Criador, meu mantenedor, tudo que Ele é na realidade. Então, nesse aspecto, foi progressivo para mim, né? Eu tive assim uma experiência pessoal. Hoje, graças a Deus, tenho o meu apartamento próprio, né? Tenho todas as coisas que preciso, né? Deus foi assim muito bom e também me ensinou uma grande lição de dependência completamente de Deus. Tem aquele verso que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas na realidade as misericórdias do Senhor se renovam a cada instante, a cada momento. Se renovar na minha vida e com certeza vão se renovar na sua, né? Se você colocar Deus em primeiro lugar e Ele for realmente o dono de todas as suas coisas, com certeza você não só terá benefícios aqui na terra, mas também os espirituais, que é o mais importante, que é a vida eterna. Não é o dinheiro, não é as posses que nós temos. No fim, o que vai sobrar mesmo é o nosso caráter, com isso que nós vamos encontrar o Senhor nosso Deus. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que
que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Meu nome é Luiz de Oliveira, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba.